que está abaixo do STF, né? Olha, no último dia 27 de abril foi realizada a cerimônia de posse do novo presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Rodrigues. Na ocasião, o presidente também anunciou a retomada da logomarca tradicional da instituição, o Machado de Xangô, e o desuso da marca antiga, elaborada pelo governo passado, em desconsideração, de acordo com o novo presidente, desconsideração com a herança cultural afro-brasileira. O novo presidente da Fundação Cultural Palmares, o baiano João Jorge Rodrigues, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns desde já pela nova conquista. Bom dia, João Jorge. Bom dia, tudo bem? Como vai? É um prazer falar com vocês. É um prazer falar sobre a cultura afro-brasileira, a Fundação Cultural Palmares, seus objetivos e como estamos retomando a credibilidade dessa importante organização afro-brasileira. Pois é, você certamente deve estar sentindo o peso que o início da sua gestão representa para a Fundação Cultural Palmares, para a própria cultura negra. Falo no sentido de resgatar exatamente as políticas públicas voltadas para a valorização da cultura negra, o próprio legado da Fundação, isso por conta do desmonte que foi observado no governo passado. Esse peso simbólico, João Jorge, atrapalha ou ajuda você a tocar seus projetos à frente da Fundação Palmares agora, logo nesse iniciozinho? Não atrapalha, não. Pelo contrário, a Fundação Palmares foi fundada em 22 de agosto de 1988, por um grupo de movimento negro, junto com a população indígena, com os líderes indígenas, e de lá para cá, ela foi um representante, uma voz da comunidade negra para ações afirmativas, para políticas públicas. A última gestão fez de tudo para destruir isso. Primeiro, falando contra o movimento negro, contra os símbolos da comunidade negra, e pleiteando a ideia de que a Palmares não deveria existir, e sim uma fundação com o nome de uma princesa. Ora, o movimento social negro brasileiro tem lutado desde 1549, quando Salvador foi fundada, por igualdade, por justiça, por oportunidades. E a Fundação é o primeiro órgão de governo, do governo federal, que tratou desse assunto com comunidade quilombola, bolsa de estudo, distribuição de alimentos, a cultura nacional negra, colocou homenagens a pessoas vivas e mortas no site, e quase que tudo isso vai para o brejo ou desaparece, como a gente diz nacionalmente nos bairros populares desse país. A minha missão é resgatar a Palmares para o povo brasileiro, para a sociedade brasileira, para defender, promover os assuntos que interessam à população negra, principalmente a liberdade religiosa, a democracia, a forma da população negra se organizar nos espaços públicos e privados. Isso indica que os lugares de matriz africana, os apoios que devem se ter para a cultura negra existir, como o samba junino, como o reggae, o funk, o jazz, o blues, e também as periferias do Brasil. Nós temos 17 cidades, Gerson, que têm grandes populações negras, e elas estão nas periferias. E elas produzem música, cultura, arte nos muros das cidades. Então, a Palmares tem uma missão linda, maravilhosa, e, ao mesmo tempo, vai poder ajudar muito o Brasil profundo, que é aquele Brasil que está nas grandes ruas, nos grandes bairros do país, segregados, onde vive a maioria da população preta mestiça, negra mestiça, onde está a maioria das mulheres. E basta que a Palmares possa financiar, estimular, institucionalmente apoiar aquilo que o nosso povo, nossa gente está fazendo. Pois é, você fala em resgatar o propósito da Fundação Palmares como sua principal missão. O que você já fez? Tudo bem que está muito no comecinho ainda, mas nesse curto prazo, o que você já fez e o que pretende fazer nos próximos dias, João Jorge? Em um mês da Fundação Palmares, nós revogamos a portaria que impedia pessoas de serem homenageadas, pessoas vivas, e revogamos também a portaria que
proibir a identificação dos quilombos Palmares, da autoidentificação. Recolocamos no lugar a galeria de presidentes da Fundação Palmares, e as fotos estavam no depósito. Retomamos, através de uma portaria, a marca de Xangô, o símbolo da justiça, para a marca da Fundação Palmares, e reposicionamos todos os recursos que a Palmares tem para novos editais com nomes ligados à comunidade negra, e estamos trabalhando agora para que a Fundação tenha um novo espaço, uma nova casa, um lugar da cultura brasileira em Brasília. Já temos o local, já definimos o local, é um espaço da União, e vamos conversar, dialogar com todos os estados. A Fundação atuava muito numa tríade São Paulo, Rio e Bahia. Interessante e importante. Porém, a Fundação Palmares tem a ver com a Paraíba, com o Rio Grande do Norte, com o Amazonas, com o Pará, com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul, com o Mato Grosso, com Goiás, com o Distrito Federal. E são 27 estados. E a Fundação é um órgão federal. São mais de 5 mil municípios. Então, nós vamos trabalhar para que esses lugares conheçam a Palmares, recebam alguma coisa da Palmares, estejam com a Palmares. O primeiro passo é os diálogos palmarinos que vêm por aí. Serão diálogos na rede digital, na internet, com estados, com população dos estados, para ouvir, para uma escuta ativa. Essa escuta ativa vai nos permitir saber para onde ir com a Palmares a partir dessa realidade. A Palmares é fundada, Jefferson, em 88. E de lá para cá ela tem muito ligada à comunidade quilombola, à luta dos quilombos, e agora ela também precisa encostar nos quilombos urbanos, naquela população que vive nas grandes cidades, na periferia das grandes cidades, e nos assuntos novos, que é o empoderamento das mulheres negras, o empreendedorismo, a vida digital. Então, assim, em um mês e poucos dias, nós conseguimos mudar muitas coisas, vamos mudar mais e vamos agir digitalmente. Hoje tem um site bacana, um Instagram bacana, um Twitter bacana, e acabou de fazer um TikTok. Então, falar com a Palmares vai ser mais direto. Isso vai nos ajudar, fundamentalmente, a encontrar, a descobrir, a estar com o beneficiário da Palmares. O beneficiário da Palmares é o negro, a negra, o mestiço, aquela pessoa da população negra de origem africana que, no geral, de uma forma geral, sofre o racismo institucional. Sofre a discriminação institucional. João, bom dia, Ernesto aqui. Oi, Ernesto. Nós estamos nos aproximando aí de mais um 14 de maio, o dia que nunca acabou, e parece que está difícil acabar, né? Essa é a luta. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você está falando, aliás, a palavra de ordem no governo, que está no slogan, na marca, inclusive do próprio governo, é reconstrução, ou seja, está dizendo que algo foi destruído e as suas ações aí que você já apontou, respondendo ao Jefferson, apontam nessa direção, né, da reconstrução da própria instituição, a nova sede, as políticas que são fundamentais sob a responsabilidade da Fundação Palmares. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você está sucedendo um presidente negro como você, mas que fazia um discurso que pode ser entendido como um discurso racista, a ponto de propor a troca do nome da instituição por Fundação Princesa Isabel, um cara que falava que a escravidão foi benéfica para os africanos escravizados, e uma inversão muito drástica na própria atuação da Fundação Palmares. Eu te pergunto, João, o que é possível entender como algo que pode ser feito nesse período de 4 anos para que a gente firme a Palmares como instituição do Estado brasileiro e a sua missão de reparação para ver se a gente sai do 14 de maio finalmente, e não como um órgão de governo, que entrando um governo de extrema-direita, desejando que nunca mais isso nos aconteça, mas faça uma inversão tamanha como a que se fez nesses 4 anos passados. Dá para a gente conseguir recolocar e de uma forma que não se mexa mais dessa maneira que se tentou fazer? Dá sim. O 14 de maio tem um significado tão forte
do dia seguinte, que aí na Bahia, Lázaro e Roberto Mendes terminaram fazendo uma música sobre isso. O dia seguinte. Sim. O que acontece no dia seguinte? A abolição da escravatura. Nenhuma política pública, nenhuma política para a população brasileira, nenhuma indenização, nenhuma reparação, nem terra, nem emprego, nem trabalho. Pelo contrário, o 14 de maio de 1888 tem a seguir, em 1891, uma lei que diz o seguinte: todo aquele que foi encontrado sem uma comprovação de trabalho vai ser considerado criminoso por estar praticando vadiagem. Então, assim, o Brasil não preparou-se para a abolição da escravatura, para o benefício da população negra, de forma alguma. Esse modelo, e depois falando da democracia racial e com as mentiras de que havia igualdade, gerou pessoas como o presidente anterior, que, mesmo sendo negro, tendo a pele negra, ou sendo homem ou mulher negra, ou sendo pobre, ele sempre que pôde atuou contra a população negra, contra seus valores, contra sua identidade. Isso é uma questão mental de alienação profunda, que já está lá, anos atrás, em François Fanon, no livro Os Condenados da Terra, ou Pele Negra e Máscara Branca, ou Pele Branca e Máscara Negra. Ou seja, é uma fuga. E, para que isso não aconteça, a Palmares agora tem que estar junto com a população, tem que ir onde o povo está. Mais do que isso, precisa ser conhecida nos 27 estados, por todos os brasileiros, independente da cor, do sexo ou da religião, para que, em nenhum momento, nenhum novo governo, nenhum novo gestor se atreva a tanta ousadia de querer tirar as linhas de atuação da Palmares, como foi feito recentemente. Mas não é a primeira vez que a Palmares foi atacada. Ela foi atacada durante o governo Collor, ela foi atacada no governo Temer, e no governo último, na realidade, ela virou o alvo central da política pública de governo anterior para destruir a Palmares. É muito simbólico, né? O ataque a Palmares é muito simbólico, né? Foi mais do que o Ministério da Cultura, foi mais do que qualquer órgão de governo. A Palmares deveria estar no setor de autarquia, aqui em Brasília, onde está o INSS, Caixa e tudo. A Palmares funciona hoje no setor de oficinas, num prédio cedido pela EBC. Mas criou-se um prêmio na Palmares com o nome da Princesa Isabel, um prêmio de fotografia. Mas as pessoas que eram homenageadas pela Palmares foram, na realidade, retiradas do site. Martinho da Vila, Leci Brandão, várias pessoas vivas, interessantes, e na época Pelé, que o gestor achou que não deveria ter homenagem. Então, assim, agora nós vamos reconstruí-la, a Palmares, com apoio local, apoio nacional e buscar apoio internacional. Falando em apoio nacional, João, você vai estar aqui na semana que vem, a Margarete Menezes, a nossa ministra da Cultura, vai estar aqui também, confirmado? Tá. Eu vou estar em Salvador, vamos estar lançando aí a Lei Paulo Gustavo, que é uma lei que vai beneficiar todos os artistas que sofreram as consequências da Covid. Ela vai dar um dinheiro para prêmios, para cada projeto que as pessoas quiserem fazer, e vai ser muito importante porque ela repara o período que a Covid deixou os artistas, os produtores culturais, sem recursos. Então, nós vamos lançar nacionalmente na Concha Acústica, no dia 11. O presidente Lula vai estar presente. Isso. E terá a oportunidade de, pela Bahia, começar a falar dessa reposição de valores, de sobrevivência dos artistas e dos produtores culturais que precisam muito. É importante lembrar, né, que os afro-brasileiros são os artistas com menos chances no mercado nacional de cultura e de produção cultural. Ô, João, nem vai dar tempo para a gente entrar num outro assunto que é fundamental te ouvir também como fonte privilegiada, que é sobre a polêmica em torno do Pelourinho. Mas a gente podia deixar combinado já, se você vê na sua agenda para na semana que vem, vir aqui presencialmente a gente bater um papo sobre Pelourinho, sobre o Centro Histórico e sobre a Palmares, claro. Pelourinho, o Centro Histórico, vai sobreviver. Resistiu esse tempo inteiro e é um lugar
energético do país. Os problemas são graves. Envolve social, envolve segurança, envolve a forma com que o Pelourinho é apresentado na cidade, mas, acima de tudo, é um lugar que tem a magia do país moderno, que é o Brasil. É o lugar da população negra, da população indígena, da população europeia, e também é o lugar do nascimento de várias organizações. Está lá o Filho de Gandhi, está lá o Olodum, está lá a Sociedade Produtora de Validos, e, ao mesmo tempo, é o lugar que, sempre que alguém vai lá, termina encontrando a razão de viver. Agora foi a ministra americana da ONU, a representante da ONU, que foi ao Pelourinho, e uma das fotos expressivas que ela botou no Twitter dela, em vários lugares, foi isso. Ela já passou lá Michael Jackson, Spike Lee, já passou vários nomes, e cabe a todos os atores que estão no Pelourinho atuarem de forma que o Pelourinho, o centro da cidade, volte a ser o lugar da vida dos moradores, da vida das instituições que estão lá, da vida da cultura, porque é o lugar que emana cultura para todo o universo. Através do samba reggae, o Pelourinho terminou falando da Bahia e de Salvador para todo mundo. Agora chegou a 1 bilhão de pessoas a visualização de Michael Jackson no Pelourinho com o Olodum. Então, assim, o centro histórico, para mim, além da minha morada anterior, inicial, é um lugar que sempre vou estar atento, vou poder ajudar, quero ajudar e vai renascer sempre. Já renasceu várias vezes. Maravilha. Olha, eu reforço o convite aqui do Ernesto, viu, João Jorge? Semana que vem, se possível, venha fazer uma visita para a gente e, desde já, muito obrigado pela sua disponibilidade. Parabéns pela solenidade de posse, foi marcante também, foi emocionante. Boa sorte nessa empreitada que a gente sabe vai ser grande pela frente. E conte com a gente, sempre, viu? Prazer falar com você. Parabéns, faremos Palmares de novo. Vamos sim, tá certo. João Jorge Rodrigues, que é produtor cultural, ativista do movimento negro, um dos fundadores do Olodum e agora presidente da Fundação Cultural Palmares, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia para você. 8h51 na Tarde FM.